sabe o que é um book proposal? E você sabe como elaborar esse documento que não somente irá ajudá-lo a apresentar seu original dentro de uma editora, como aumentar inclusive as suas chances de aceitação? Pois é, o Book Proposal é um documento fundamental na hora de você procurar uma editora para o seu livro e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Eu já falei brevemente sobre o Book Proposal no vídeo número 4 dessa série, que é o vídeo Quero publicar meu livro e agora. Mas eu falei muito rapidamente e eu percebi que muita gente tem me enviado perguntas a respeito desse documento especificamente e é por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo para falar sobre como montar o seu Book Proposal, como colocar as informações, como favorecer o seu livro na hora de apresentá-lo a um editor. E eu recomendo que depois de assistir a esse vídeo, você vá lá nesse vídeo número 4 que eu mencionei, que eu deixei o link aqui para você nos cartões do YouTube, para você saber não somente como elaborar seu Book Proposal, mas como fazer todo o procedimento de envio do seu original às editoras. Para entender a importância do Book Proposal, vamos pensar no processo seletivo de uma empresa qualquer, com uma vaga em aberto dentro de um departamento. Como que vai ser feita a seleção do candidato para essa vaga? Primeiro, o RH, o diretor, o gerente ali da seção, vai selecionar os candidatos a partir dos currículos que eles enviaram à empresa. Então, eles não vão sair chamando todo mundo para entrevista. Eles vão fazer primeiro uma triagem ali através dos currículos recebidos. Vão separar os candidatos mais favoráveis, os potenciais para aquela vaga, de acordo com a sua formação, com a sua experiência, com como aquele candidato se apresentou no currículo, e a partir desses currículos selecionados, eles vão fazer as entrevistas, o processo seletivo e uma análise mais profunda. O Book Proposal equivale ao currículo de um candidato a uma vaga. Ele é, vamos dizer, o currículo seu e do seu livro concorrendo a uma vaga dentro daquela editora. Porque assim como uma empresa vai investir o dinheiro dela em um profissional confiando que ele vai lhe dar retorno e resultados, a editora também vai investir dinheiro no seu livro. É lógico, existem vários meios de publicação, mas estamos falando aqui dos meios tradicionais, em que a editora é quem banca a publicação. Nesse caso, ela vai investir um dinheiro na distribuição, no pagamento de direitos autorais, que na verdade é a consequência das vendas, mas ela vai pagar às vezes um adiantamento para o autor, ela vai investir na capa, na tradução, na revisão, em todos os serviços relacionados, e ela quer saber se aquela história vale a pena. Mas é claro que eles não têm tempo de ler todos os originais que chegam à mesa do editor. Pense em quantas dezenas ou centenas de originais eles recebem todas as semanas. Não haveria tempo hábil para fazer a leitura do início ao fim de todos eles. E pode ser que o seu livro tenha um começo muito interessante e depois a história perca um pouco o embalo e não seja tão legal. Ou pode acontecer o contrário, de repente ele tem um começo ali meio enrolado, meio engessado, mas depois a história flui, que é uma maravilha. E o editor, vamos imaginar que você mandou só o original para ele. Então o editor leu o começo da sua história, não se empolgou, deixou de lado, passou pro próximo e nem teve a chance de saber que você às vezes tinha criado ali um final épico. Pelo Book Proposal, ele tem a chance de não precisar ler o seu livro inteiro para saber sobre esse seu final épico. Então vamos entender como montar o seu Book Proposal. Primeiro você vai fazer uma capa. Book Proposal, o título do seu livro, nome do autor ou pseudônimo que você utilizar. Uma segunda página pode ter um índice com todos os itens que compõem aquele Book Proposal e as respectivas páginas. E quais são esses itens que compõem o Book Proposal? O primeiro deles é a descrição do seu livro, a descrição do seu original. Você pode começar apresentando o tema do seu livro. Esse tema pode ser apresentado em poucas linhas, é uma apresentação curta, são poucas frases, não vai fazer uma dissertação sobre o tema. Vamos supor que você abordou bullying ou diferenças raciais, feminismo, machismo. O que você está abordando na sua história? Qual é o tema predominante? Você escolheu alguma coisa para comentar, para defender? Então você coloca aí nessa parte do tema qual é o que você explorou na sua história. Alarme tocando, que maravilha. Desligam. Bom, vamos continuar assim mesmo, então. Em seguida vem a sinopse ou a premissa, que seria basicamente o mesmo texto que você colocaria na quarta capa de um livro. Sabe aquele texto na parte de trás que o leitor vai dar uma olhada para decidir se compra ou não aquele livro? É onde o editor vai ter uma ideia geral da sua história. Você não vai contar ali começo, meio e fim, como num resumo. Aliás, já vamos chegar na parte do resumo.
Na sinopse, você vai apresentar o personagem principal, o cenário, o conflito principal que rege a história, e você termina essa sinopse ou premissa com aquela sensação de reticências ou uma pergunta. Você não vai contar o final da sua história nessa premissa, você só vai apresentar ali a visão geral, visão central, ali melhor dizendo, da sua história. Você vai ter aí em torno de 10 a 20 linhas para fazer essa apresentação, busque não se estender muito além disso. E caso te interesse, eu tenho um vídeo específico sobre sinopse também, sobre como escrever uma boa sinopse. Vou deixar o link aqui também para você assistir, se for do seu interesse. Em seguida, você vai falar do seu mercado-alvo. Quem é o público que você quer alcançar com aquele livro? Quem você espera que compre e leia a sua história? Procure ser um pouco mais específico do que apenas mulheres, jovens de classes A e B, sabe? Não precisa só especificar de acordo com o gênero, renda, idade. Seja um pouco mais amplo, sabe? Você pode falar, ideal para jovens que sabem o que é sofrer bullying na escola e vão se identificar com o personagem principal, ou de repente as mães dos jovens que estão passando por problemas de bullying na escola e que poderão, através desse livro, se beneficiar desses exemplos, se empoderar, enfim. Procure ser um pouco mais abrangente, não fale apenas de se é homem ou mulher, cor de cabelo, raça, enfim, fale mais em relação à experiência que a pessoa vive, como aquele livro pode se conectar com ela. Aí chegou o momento de você defender a sua obra para o editor. Você vai contar para ele por que o seu original é publicável, o que ele tem de diferente. Você pode apresentar isso em 2 tópicos separados ou em um só. Você pode chamá-lo de por que o original é publicável, qual o diferencial deste original. E aí, ali você vai defender, olha, é muito raro encontrarmos no mercado um original escrito em primeira pessoa do ponto de vista de uma árvore. Vamos supor que é essa a sua história. Então você defende ali. E você pode também comentar o tema que você está utilizando, que ele está em alta no momento. Ou falar que grupo você está representando, que eles merecem ser representados e isso tem acontecido pouco. É difícil dar exemplo porque cada livro vai ter o seu diferencial, vai ter aí a sua defesa. E para dizer por que ele é publicável, você pode também comparar a outros livros de sucesso ou, pelo contrário, casos de não sucesso, casos de fracasso. Por exemplo, olha, tem tal livro que fracassou, o meu vai na linha contrária. Ou, sabe, tal livro que vendeu tanto, que deu super certo, ele segue uma linha semelhante por causa disso, mas é diferente naquilo e vai alcançar o mesmo público. Enfim, é a hora de você fazer o papel de advogado do seu livro. Defenda seu livro. Por que você quer que a editora publique esse livro? O que você acha que você tem ali de precioso para o editor levar em consideração? No meu ponto de vista, essa é uma das partes mais importantes do Book Proposal. E você deve tomar o seguinte cuidado. São 2 cuidados, na verdade, opostos. Primeiro, nem seja modesto demais, humilde demais, e dizer, meu livro é legal, espero que você goste. E primeira coisa também, não use primeira pessoa, use terceira pessoa. Não fale como eu, o autor, fale como ele, o autor, ele, o livro, ok? Terceira pessoa no seu Book Proposal. E o segundo cuidado que você deve tomar é, não exagere, ao ponto de você chegar a mentir. Por exemplo, essa obra pode ser comparada a, sei lá, Shakespeare. É uma linguagem semelhante à de Shakespeare que fortemente inspirou a minha narrativa. Aí o editor vai ler, não tem nada a ver com Shakespeare, entendeu? Às vezes você quis fazer referência a um grande nome, a uma grande obra, mas na verdade não era bem isso. Então tome cuidado. Nem para você ser modesto demais e ter um pouco de vergonha de falar dos pontos fortes do seu livro, confie nos pontos fortes, defenda-os, mas sem exagerar e sem chegar ao ponto até de mentir. Mas entenda, eu sou escritora também, eu sei que não é por mal que a gente mente, é por se empolgar demais. Igual uma mãe defendendo o seu filho, igual a mãe falando que o filho é a coisa mais linda desse mundo e por mais lindo que ele seja, você vê que não é bem aquilo. É esse tipo de mentira que eu tô falando. Não me levem a mal. Normal isso acontecer, tá bom? Fique tranquilo. Se tiver qualquer outra informação que você deseja acrescentar, alguma pesquisa recente relacionada ao seu livro, algum contexto histórico que você acha importante apresentar para o editor para que ele entenda do que vai se tratar a sua história. Por exemplo, ela se passa ali na crise de 29, você quer colocar um histórico sobre essa crise para que o editor se contextualize antes de ler o resumo que vai vir lá na frente. Você pode colocar, fica aí um espaço opcional de informações gerais, contexto histórico e você dá o título que você desejar, se você achar importante mencionar isso nessa parte da descrição do livro.
E em seguida vai vir a especificação do seu manuscrito. O editor já vai ter uma ideia, só por esses números, de quantas páginas o seu livro teria. Lógico que ele vai passar por todas as sugestões do editor, pela preparação, pela revisão, mas ele já tem uma ideia inicial do tamanho do seu livro. E aí você vai mencionar quantas 1000 palavras tem o seu livro, quantos 1000 caracteres com espaços tem o arquivo do seu livro, quantos capítulos tem, se você fez uma divisão de cenas, quantas cenas tem o seu livro, e você pode encontrar essas informações de quantidade de caracteres e de palavras, se você utilizar o Microsoft Word, que a maioria das pessoas utiliza, ali no canto esquerdo ou direito. Deixa eu abrir meu Word para ver melhor, né? No canto inferior esquerdo do seu Microsoft Word vai ter ali, página 1 de 100 e X 1000 palavras. Você clica nesse número de tantas 1000 palavras e ele vai abrir uma janelinha para você, dizendo quantas páginas tem, quantas palavras, quantos caracteres com e sem espaços. Então as informações que interessam aqui para o editor é o número de palavras e de caracteres com espaços, para eles já terem uma ideia de número de páginas que seu livro teria, o investimento que eles vão ter que fazer com revisão, com tradução, se for o caso. Então, mande essas informações nessa seção especificações do manuscrito. Aí sim chegou o momento de você fazer o resumo da sua história. Procure usar, em média, 3000 palavras para fazer esse resumo. Não muito mais, não muito menos também do que isso. Eu sei que cada história tem um tamanho, cada história tem um desenrolar, uma complexidade, mas não adianta você ser super detalhista e também não adianta você ser muito vago. O editor tem que saber qual o desenrolar da sua história, o que conecta uma coisa a outra, os personagens que aparecem, a importância de cada um no desenrolar dos acontecimentos. E para isso, você vai fazer esse resumo como se estivesse contando uma história mesmo, contando a sua história para alguém. Imagine que alguém perguntou do que se trata o seu livro. E aí você está contando, o livro conta a história de fulano, que era um camponês e ele encontra um baú de tesouro e ele começa a ir atrás. Enfim, conta como se você estivesse escrevendo um conto. Acho que é a melhor comparação que eu posso fazer. Em terceira pessoa, mesmo que seu livro seja em primeira, acredito que seja... Eu não sei se tem uma regra pra isso, tá? Mas eu acredito que seja, se você já tá usando a terceira pessoa em todo o book proposal, é a melhor proposta. Você pode até mencionar no começo do resumo, parênteses, livro narrado em primeira pessoa, ou o personagem fulano, vírgula, que narra a história em primeira pessoa, vírgula, é uma opção também. Ou você pode mencionar isso em alguma parte ali da descrição do seu original. Mas conta a história. Começo, contexto inicial, o meio, desenrolar, faz o começo, meio e fim, como se a sua história do seu romance, do seu livro, fosse se transformar em um conto nessa média aí de 3000 palavras. Como saber quantas 1000 palavras tem o meu resumo? Eu estou escrevendo o book proposal inteiro, se eu clicar ali na quantidade de palavras, ele vai me dar a quantidade de palavras do documento. Você seleciona o texto do seu resumo que você já escreveu e clica ali na quantidade de palavras. Ele vai te mostrar a quantidade referente ao trecho selecionado. Então você vai poder ter uma ideia, não só de quantas 1000 palavras tem o arquivo do book proposal que você está montando, como do seu resumo, apenas do trecho que você selecionou. No resumo, ao contrário da sinopse ou premissa que eu mencionei anteriormente, aí sim você não só pode, como deve, contar todos os spoilers da sua história, conta o final, conta quem é o vilão. Você não vai deixar o editor curioso para saber o que acontece, você vai contar o que acontece, quais foram os truques que você usou, as cartas na manga, quais foram as pistas falsas, quais foram as verdadeiras. Conta tudo, revela tudo, não esconde nada. E, especialmente nessa parte do resumo, procura usar um bom espaçamento entre linhas, de preferência ali de 1,5 a 2, fonte número 12. Esse tamanho de fonte, lógico, padroniza para todo o documento, mas o espaçamento, especialmente nessa parte do resumo. Se quiser usar uma linha um pouco mais próxima nas outras partes, tudo bem, mas no resumo, busca usar no mínimo o espaçamento 1,5. E para fazer isso, você seleciona o texto, vai lá no Word, acho que na parte parágrafo, e tem espaçamento entre linhas, tem simples, 1,5, múltiplos, você coloca 1,5, tá tudo certo. Agora chegou a parte de você se apresentar. Você já falou tudo sobre o seu livro, é o momento de falar quem é você, quem é o autor. Então você vai colocar a sua biografia e as suas credenciais.
coloca ali uma breve biografia sua, não precisa contar onde você cresceu, como é que foi sua infância e tudo mais. Coloca aquela biografia curta, ok? E depois você menciona suas premiações. Você já recebeu alguma premiação, algum título? Nem que seja uma premiação na internet. Ah, eu fui, né? Eu falo isso porque às vezes quando a gente tá no começo de carreira, ou principalmente se é o nosso primeiro livro publicado, a gente tem muito pouca coisa para colocar ali, mas valoriza o que você já tem. Ah, o blog tal fez uma votação no final de 2016 e me indicou como um dos 10 melhores romances. Coloca lá, coloca todas as credenciais que você tiver, inclusive de cursos, você é formado em quais cursos ou quais palestras você participou, quais cursos de escrita, lógico, tudo aquilo que for referente à sua formação como escritor. Coloca a sua formação acadêmica, se você participou de algum programa de TV, programa de rádio, coloca ali os links para a pessoa assistir no YouTube, ou coloca, pelo menos menciona quando foi, a data. Vai colocando tudo aquilo que te valorize como autor e mostre, olha, tô aí na estrada, tô aí na luta. Aí você pergunta, Samantha, é meu primeiro livro, eu não tenho absolutamente nada disso. Põe a sua biografia. De novo, não é primeira pessoa, terceira. Fulana de tal, nasceu na cidade tal, no dia X, Y, Z, do ano tal, é formada em tal área e ama escrever desde os seus X anos, quando fazia... Enfim, conta a sua historinha ali, de como nasceu a sua paixão pela escrita, como você decidiu se arriscar nesse caminho e que agora busca a sua primeira publicação. Conta uma historinha curta sobre você, não tem nada para mencionar sobre curso, sobre palestra, sobre premiação, sobre mídia. Não tem problema, mas nada te impede, aproveitando esse tema, de você ir atrás de um cursinho rápido que seja, sabe? Viu que vai ter uma palestra ali sobre escrita criativa? Participa, assiste, coloca nessa parte das credenciais. Ah, vai ter um curso de 2 dias, uma coisa que tá dentro do seu orçamento, você pode participar, faz. Além disso, enriquecer o seu currículo de escritor para uma editora vai ser muito bom para sua escrita também, então não se acomoda. Assim, você descobrir a sua paixão por escrita é o primeiro passo para você começar a escrever, para você buscar essa carreira de escritor. Mas a partir do momento em que você se descobriu, em que você quer seguir esse caminho, vai atrás de conhecimento, vai atrás de formação. Nunca é demais. Conhecimento sempre ajuda, sempre traz melhores resultados para você e ajuda a impressionar uma editora que vai olhar aquilo, assim como o RH de uma empresa fala, uau, quanto curso esse cara tem, a editora vai sentir isso, nossa, esse escritor tá buscando, ele tá aprendendo, ele deve ter uma escrita legal. Então se ele já se impressionou com o seu resumo e com sua sinopse, vendo ali que você tem não só o dom, mas está buscando mais conhecimento, mais ainda que ele vai se animar para ler o seu original completo. E o que vai acontecer nesse momento? Novamente comparando com a empresa que está selecionando candidatos para uma vaga. Eles selecionaram os currículos que eles mais gostam e vão chamar aqueles candidatos para fazer outras partes do processo. A editora, a partir do momento em que ela se impressionou, sentiu firmeza, gostou do seu book proposal, ela vai pegar o seu original ou solicitar que você envie, se ela ainda não pediu. Novamente eu falo, assista ao vídeo número 4, como enviar seu original às editoras. Pode ter editora que quer que você mande tudo junto e pode ter editora que vai pedir só o book proposal e, se ela gostar, o original. Então, independente dela já ter o original em mãos ou pedir para você mandar depois, se ela vai depender do book proposal para ver o seu original. Tem muito autor, iniciante principalmente, mandando só o original para a editora. Ou a editora às vezes pede, me manda um resumo, uma sinopse do seu livro, mas você concorda que você ter um documento desses, bem elaboradinho, anexo ao seu original completo, dá muito mais credibilidade, mostra para a editora que você sabe apresentar o seu material, sabe se apresentar, independente de você não ter quase nada para falar sobre você. Eles vão sentir mais firmeza logo de cara, de não receber só uma folhinha junto ali com a sinopse e o resumo. E agora é o momento de aguardar a resposta da editora. Ciente de que você fez o seu melhor, você apresentou o seu livro da melhor forma possível, você defendeu a sua obra, você mostrou para a editora começo, meio e fim do seu livro de uma forma bastante fácil de se ler através do resumo, mostrou a premissa ali no texto da sua sinopse, defendeu a sua obra nos espaços em que você podia ter feito isso, e agora é só aguardar a resposta, seja sim ou seja não, você fez o seu melhor. Não desanime por causa dos nãos, a gente sabe que eles são muito comuns nesse mercado. Eu costumo falar bastante sobre isso e eu nunca acho que é demais, porque eu sei quanto o não de uma editora
pode nos fazer desanimar, pode fazer a gente desacreditar de nós mesmos. Eu recebi um monte de não na minha vida, isso é normal, mas não pense que o não diz respeito única e exclusivamente à qualidade da sua obra. Pode ser que você tenha mesmo muito a melhorar na qualidade do seu livro, mas as editoras, mesmo quando elas selecionam ali 10 livros super legais e super publicáveis, às vezes ela tem verba para investir somente em 2, 3. É o mesmo caso, voltando ao exemplo inicial, da empresa que fez toda a seleção dos candidatos e chegou ali em 5 nomes potenciais, incríveis, todos os 5 muito inteligentes, super competentes e capazes de assumir aquela vaga. Ele só vai poder escolher uma pessoa. Propaganda com Despacito tocando, mereço isso. Gente, Porto Feliz tem carro de som, vocês sabiam disso na rua? Muita gente, principalmente em cidades grandes, acha que isso não existe mais. Aqui em Porto Feliz existe, é verdade. Pronto, foi embora. O importante é você continuar tentando, continuar escrevendo, continuar se especializando, fazendo cursos, vendo palestras, lendo livros que sejam da área que você escreve. Tudo isso vai ajudar a melhorar a sua escrita e acreditar que no momento certo, desde que você dê o seu melhor, que você busque, você estar assistindo esse vídeo já é uma forma de você buscar conhecimento, então parabéns para você de estar aqui também. Pode ter certeza que tudo isso vai te levar para o resultado no momento certo. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários pra mim. Eu vou adorar saber, vou adorar poder te ajudar a responder e quem sabe gravar um dos próximos vídeos usando a sua dúvida como tema, como exemplo pra gente aprender cada dia mais aqui. Então um beijo e até a próxima terça-feira ou daqui a 15 dias, que gente, eu só tô conseguindo gravar vídeos de 15 em 15 dias, o negócio tá complexo aqui. Obrigada e até o próximo vídeo.